Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Queria agradecer a todos por estar curtindo e vendo os vídeos que estão passando aí, né, na minha página do Templo. Enquanto estiver chegando as perguntas, eu vou fazendo questão de colocar elas para você da forma que a maneira que a palavra de Deus ensina, da forma que a palavra de Deus mostra. E a gente não vai deixar de responder todas, não. Pode ficar sossegado que a tua pergunta também será respondida. E a que chegou para nós agora, nesse momento, já é uma pergunta bastante discutida também, até no meio evangélico, no meio dos crentes, né? É uma pergunta que diz a respeito de oração, né? A gente até já fez alguns vídeos sobre esse tipo de pergunta, mas essa pergunta ela é um pouco mais ampla, é uma pergunta um pouco mais, vamos dizer assim, delicada. A pessoa pergunta para mim tentar responder dentro da palavra de Deus, por que muitas pessoas, mesmo sendo serva de Deus, né, sendo uma pessoa que está seguindo Deus verdadeiro, né? Está dando seu dízimo na igreja, está frequentando a igreja, leva sua vida humilde, simples. E quando ela necessita da oração, quando ela necessita de algo, de um milagre na sua vida, ela ora sem cessar, jejua, faz campanha, vai para o monte e mesmo assim o milagre não vem, a oração não chega aos ouvidos do Senhor e parece que Deus não ouve a oração dela. Parece que Deus não ouve a oração dele. Parece que Deus deixou ele no vazio, deixou ele plantado e desligado, né? É difícil de eu explicar num vídeo tão curto o modo que a palavra de Deus responde isso, para você entender, né? Eu vou tentar resumir no máximo possível, que fica bem interpretativo, fica bem fácil de você entender, mas é difícil em pouco tempo eu resumir para você. O que eu posso dizer é que há muitos e muitos versículos na palavra de Deus que mostra realmente muitos motivos da oração não ser atendida, dessa oração não ser recebida, vamos dizer assim. Muitas pessoas dizem que tudo é o convém de Deus, né? Tudo é a vontade de Deus. A gente tem que entender a vontade de Deus. Sim, a gente tem que compreender isso 100%, que Deus, ele manifesta da forma diferente da nossa, do ser humano, né? Deus sabe o que é bom, sabe o que é ruim, sabe o que precisa e o que não precisa. Isso é indiscutível, isso é coisa de pré-primário, vamos dizer assim. Então é uma resposta vazia, quando a pessoa só te olha para você e fala para você assim: não, minha filha, Deus sabe tudo. Não, meu filho, é Deus que sabe. Deus quis assim, né? A pessoa parece que não fica completa, mesmo sabendo que a realidade é essa, né? Que Deus é soberano, né? Senão ele não era Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela mostra em vários capítulos, em vários versículos, entendeu? O motivo, o conteúdo disso não acontecer, né? Então, eu vou deixar explicado aqui para vocês, dentro da palavra de Deus, né? Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E vocês tiram as conclusões de vocês aí, pode comentar, pode falar, entendeu? Fica à vontade, como diz assim. Gostaria de estar convidando você também, que tem vontade de aprender a palavra de Deus, tem vontade de ensinar para sua filha, para seu filho, passar para sua família, pai, mãe, né? Decorrer do mundo que está aí fora hoje. É muito difícil viver aí fora com Deus. Imagina sem Deus, sem a presença de Deus. É quase impossível, né? Você caminhar sem a presença de Deus. O seu filho sair de casa, sair para algum lugar, você deitar na sua cama, com sua cabeça no travesseiro e ter a certeza que o seu filho está num lugar bem, está fazendo uma coisa boa, sem a presença de Deus. É quase impossível isso hoje,
Vocês sabem disso, né? Não é uma opinião de crente, é uma opinião exata, uma opinião sincera, que todo mundo sabe isso daí. Tanto católico, como crente, como outras religiões, sabe que é a pura verdade, o que acontece no dia a dia nosso. Então eu convido você para fazer esse estudo bíblico. É um estudo, não é um estudo bíblico dominical que vocês costumam fazer na igreja de vocês, que aprende que Jesus é bom, Jesus morreu na cruz. É o básico, né? Não menosprezando esse estudo. Não quero menosprezar nada, porque a palavra de Deus ensina que a gente tem que ser humilde, simples, para conseguir alcançar coisas boas, né? Joias preciosas. E esse estudo é para te abrir a mente sua, abrir seus olhos sobre esse tipo de pergunta, entendeu? É um estudo mais avançado, é um estudo para você compreender realmente a soberania de Deus, a vontade do Eterno, né? O que você deve fazer aqui na Terra, por que nós estamos aqui na Terra, o que nós temos que fazer, como nós temos que viver. É um estudo mais amplo, para você temer um pouco mais a Deus, né? Consolidar mais a religião, ter um pouco mais de amor, tá bom? Então vamos lá para a pergunta então. Eu gostaria que você me acompanhasse aí, se não pudesse, seja pelo menos ouvinte da palavra do Senhor. Mateus 7, 7, 8. Muitas pessoas vêm por esse capítulo e por esses versículos sobre essa pergunta. Muitas pessoas pegam disso esse tipo de pergunta. Por que Deus não ouve a oração? Por que Deus, que a hora que eu mais precisei, a hora que eu mais orei, a hora que eu mais pedi, a hora que eu fiz campanha, Deus não ouviu minha oração? Vamos ler aqui. Capítulo 7 de Mateus, versículo 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Capítulo 7, versículo do 7 ao 8. É a bondade de Deus. Pedi e dai-vos, buscai e encontrais, bater a porta e abri-vos, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, eu pedindo-lhe o pão ao seu filho, não lhe dará pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará as bens ao que lhe pedirem. Né? Vamos parar por aí. Quer dizer o que aqui? Que Jesus estava dizendo que mesmo a gente, como ser humano, sendo pai, carregando pecado, tendo ódio, que a pessoa, como ser humano, ela tem o pecado, né? Ela não é uma pessoa limpa, pura, não pode dizer que ela é 100%. E o pai não deixa faltar para o filho. O filho pediu uma coisa, o pai vai tentar fazer o mais próximo daquilo que o filho pediu, mesmo que ele não consiga dar, ele arranca das tripas e corações para fazer a vontade do filho, né? A pessoa sofre de ver quando o filho não pode atender aquele pedido do filho. Agora imagina o Pai do céu, Jesus está querendo dizer, que pode te dar de tudo, né? Como ele não vai te dar o que você pedir? Ele vai te dar até o Espírito Santo de Deus, né? Que é o próprio Deus que vive conosco. Mas ainda a pergunta não é respondida, porque aqui está a conclusão da pergunta, né? Que muitos tiram desse texto aqui, que tudo que pedir ele vai atender, né? Mas por que não atendeu o meu pedido então? Por que Deus virou o rosto para o meu pedido? Bom, entre os capítulos, tudo que eu estou dizendo para vocês que tem na palavra de Deus, a gente tem que entender muitas outras coisas. A vontade de Deus, né? A gente vai voltar naquela conversa que nós tivemos no começo. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é que prevalece, né? Deus sabe todas as coisas. É muito fácil da gente entender. Para poucos que conhecem a palavra de Deus já vai entender, né? Abraão mesmo, quando ele recebeu aquela promessa de Deus, né, que Deus prometeu para ele, que ele ia ser pai de grandes nações, né, da grande nação, que Sara ia ter um filho, né? Abraão esperou 40 anos. 40 anos Abraão esperou para poder cumprir a profecia de Deus, a promessa de Deus, que Deus fez para ele. Então não foi 40 dias, não foi 40 horas,
Foi 40 anos. Abraão esperou, né? Tá lá em Gênesis daí. Aí fica muito diferente da gente entender a vontade de Deus com a vontade do ser humano, de acontecer no ato, de querer aquilo no ato. E aquilo não vem, né? O desejo de eu ter uma coisa não vem, de eu prosperar, de eu conseguir uma coisa melhor, um emprego que não deu certo, um concurso que eu não passei, muitas outras vontades, um ente querido que se foi, que eu pedi para Deus deixar ele vivo, né? Deixar ele em são, pelo menos mais um tempo, e acabou indo. Então vários fatores que as pessoas pedem. Aí a gente vai começar a ver do outro lado. Você acha que é só a pessoa de bem que faz oração? Você acha que é só a pessoa de bem que pede para Deus? Você imagina quantos assassinos estão pedindo para não pegar cadeia para Deus? Estrupadores tentando encontrar uma vítima, pedindo para encontrar uma vítima, né? Pessoas que cometeu adultério, pedindo para não descobrir. Oh Deus, me livra dessa, Deus. Não deixa minha esposa descobrir. E nossa, entendeu? Fazendo até promessa para Deus. Pessoas que estão no pecado, usam o nome de Deus para pedir em oração para Deus. Mas Deus não ouve esse tipo de oração. Deus não ouve esse tipo de pessoas pedindo. Pessoas que estão na iniquidade, estão no pecado, Deus não ouve, né? Mas mesmo assim tem bastante pessoas, né? Pedindo a morte de um, desejando até a morte de uma pessoa, mas Deus não ouve, né? Então por isso, como Deus não ouve a oração dessas pessoas, muitos não entendem, né? Muitas pessoas não entendem, pensam assim, nossa, mas um assassino pede isso, um pai de família pede isso para o filho, e o filho é assassino, né? Como é que ele quer que o filho não vá preso? Fica pedindo oração para o filho não ir preso. Se o filho cometeu tal ato, tinha que pagar o tal ato, né? Aí nós vamos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15, né? A gente vai lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Tem uma passagem em Isaías que eu gosto muito, né? E eu uso muito ela em pregação, sobre isso daí, sobre a pessoa que está na iniquidade, está no pecado e quer pedir oração para Deus. Isaías capítulo 1, versículo 15. Fala assim, ó. Pelo que... Olha lá. Isaías capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis a mão, escondo vossos olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Presta bem atenção para você ver, ó. Deus está falando, ó. Pelo que quando estendeste as mãos, escondo meus vossos olhos. Entendeu? Ele não quer nem ver. E quando multiplicar as vossas orações, mesmo que ele dobrar a oração dele, fizer campanha, virar piroleta, fazer o que ele quiser, entendeu? Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Cheias de sangue aqui quer dizer cheia de pecado. Não é que a pessoa matou, sujou a mão, não. Vamos fazer o básico aqui para vocês entenderem, né? Vai ver a pessoa ler, porque a Bíblia tem muitas palavras nela, que eu ensino muitos daí também. Tem muitas palavras na Bíblia que a pessoa fica gravada aqui na cabeça. Acha que porque está escrito aquilo, tem que falar aquilo e viver aquilo. Esse sangue que ele quer dizer é pecado. Carrega muito pecado, muita culpa, entendeu? Então quer dizer o quê? Deus não ouve a oração de quem está cometendo pecado, quem está vivendo no pecado. É simples e lógico, está falando aqui, ó. É a palavra de Deus que fala, não é eu que estou falando, não é pastor, não é padre, não é bispo, é a palavra de Deus que está falando, entendeu? Deus não ouve a oração de quem está no pecado. É por isso que muitas orações não chegam ao ouvido do Senhor, não chegam ao ouvido de Deus. E em Isaías, se você continuar 59, versículo 2, mesmo Isaías, aqui se for um pouquinho mais para frente, quer ver? No versículo 59 também tem uma passagem que eu gosto muito. 59, versículo 2. Vou ler bem rapidinho para vocês, ó. 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre o vosso Deus e os vossos pecados. Encobre o seu rosto de vós, para que não ouças, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, de pecado, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente
as vossa língua pronuncia perversidade. Olha para você ver, Isaías 59, versículo 2. Está falando mais uma vez que há uma divisão entre o pecador, a pessoa que está vivendo no pecado, com Deus. E é óbvio isso, já fiz vídeo falando sobre isso daí, né? Que o próprio Jesus, o próprio Deus que morreu na cruz, o Filho dele, entendeu? A essência dele que foi tirada dele, o próprio Deus que estava na cruz, Deus não ouviu a oração de Jesus. Deus não ouviu. Não que ele abandonou. A tua palavra de Deus está escrita a palavra abandonaste, entendeu? Está errado. Tem diferença o abandonar, entendeu? E o desamparar. Tem uma pequena diferença nisso aí. O abandonar parece que é aquela palavra que você nunca mais vai ver, nunca mais quer chegar perto. E o desamparar é um descuido. Deixou de lado por algum tempo, entendeu? E é o que Deus fez com Jesus. Pai, por que me desamparaste? É porque ele estava carregando os pecados nossos. Estava levando aquela trangueção de pecado nosso. Estava carregando na cruz do Calvário. Derramando o sangue dele por nós. Deus não podia com aquilo. Deus não podia. Deus é santo. Deus é sem pecado, é puro, glorioso. Ele não pode conviver com o pecado. Então, mostra simplesmente que Deus não convive com o pecador. Ele ama, mas ele não pode conviver com o pecado, com o pecador que está pecando. E fica claro, né, nessas passagens de Isaías, fica claro que mostra que a pessoa tem que se livrar desse pecado, tem que livrar do ato pecaminoso que ela está fazendo. Pedir perdão para Deus, se arrepender do seu pecado e começar uma nova vida em Cristo. É difícil da pessoa entender o motivo do que não recebeu, o motivo que não recebeu uma cura, né, o motivo que não passou num concurso, o motivo que não recebeu aquele milagre que ela esperava, aquela coisa que ela esperava. Eu sei que é difícil, dói na pessoa. Dói tanto no coração da pessoa, como a alma da pessoa sente isso daí. Sente essa dor, essa tristeza de não ter recebido essa oração. Às vezes nem através de irmão, intercessor, como pastor, né, outras pessoas ajudando a orar, a pessoa não conseguiu aquele objetivo que ela queria. Mas aí eu já vou colocando dentro da palavra de Deus para você. Deus sabe tudo que é bom. Deus sabe a hora certa, o momento certo. Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que aqui nós vamos viver eternamente. Vamos ficar aqui eternamente. Vamos comer, beber e vamos viver aqui eternamente. O eternamente nosso aqui não é o eternamente. O eternamente nosso aqui é do outro lado. É em outro lado, em outra circunstância. Eu estou cansado de debater isso daí, de falar sobre isso daí, de pregar sobre isso daí, né? É o outro lado que é o importante para nós. É o outro lado que Deus quer nós. Deus não quer nós aqui nessa terra. Essa terra é pecaminosa. Essa terra é cheia de pecado. Entendeu? Nós convivemos no meio do pecado. Nós convivemos no meio de pecadores. Nós somos pecadores. Nós convivemos fazendo pecado. Rompendo esse laço que nós temos com Deus. E às vezes quando Deus vê que a gente está na glória, que a gente está se aproximando dele, entendeu? Cada vez mais perto dele, cada vez mais com uma intimidade grande com ele, é nesse momento que ele usa a gente. É nesse momento que ele usa você. É nesse momento que a tua oração é atendida. É nesse momento que, às vezes, a hora que você coloca a mão sobre um servo doente, ele é curado. Às vezes, a hora que você pede para ele, os anjos digam amém. Deus manda os anjos para ajudar. Manda os anjos para te acalmar. Manda o Espírito Santo de Deus para te acalmar. É nesse momento que Deus te usa. Quando você está com a intimidade mais próxima de Deus. Quando você está em jejum, está em oração. Está realmente se livrando dos pecados. Daqueles atos pecaminosos. Agora é duro quando envolve bastante pessoas em volta de você. Você querendo pedir as coisas. Ter um contato com Deus. Ter uma resposta de Deus. E ali envolve pessoas de várias religiões, várias denominações diferentes, tentando fazer essa cobertura para você.
né? Aonde que fica o Deus verdadeiro? Aonde que fica o Deus centralizado teu? O único e o verdadeiro Deus. É difícil, né? É difícil a pessoa entender. Eu já vi pessoa pedir para mim e falar para mim, faz uma oração para mim, minha filha está doente, né? Aí você vai fazer a oração na casa dela, que a filha dela está doente, e você faz a oração para ela, no mesmo instante você já vê o telefone dela tocar, ela fala, não, eu vou no centro, sim, eu vou levar ela aí. Eu vou levar ela em Pinhal, no centro espírita, tal dia, eu já marquei. Eu vou levar ela no benzedor. Eu vou fazer promessa, eu vou de joelho em tal lugar. Então é complicado, é difícil, né? Como é que Deus vai atender um pedido teu? Vai atender uma oração sua? Se você está seguindo vários deuses, correndo atrás de vários deuses, não segue um só. Não segue o verdadeiro, o Criador de tudo, o dono de tudo, né? Então fica difícil. Eu espero que vocês fiquem esclarecidos pelo o estudo que nós tivemos hoje, né? Pela conversa que nós tivemos hoje, pela resposta que a palavra de Deus trouxe. Espero realmente você fique esclarecido sobre isso daí. E pense nisso daí. Pense que Deus não te abandona. Deus não te deixa. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Deus não está ouvindo a oração nossa. É pelo contrário, né? É nós que estamos afastando de Deus. Talvez é nós que estamos desviando do caminho de Deus. Talvez nós estamos cometendo algo errado e precisamos consertar. Mas isso não muda a história nossa com Deus. Deus nos ama a mesma coisa, Deus nos quer a mesma coisa perto dele, né? Basta você se arrepender e realmente crer que Ele é o Salvador, que Jesus é o único caminho. Aceitar Ele e se redimir, né? Pedir perdão pelos seus pecados, confessar diante dele os seus pecados. Deus, nas orações, ser mais simples, né? Vamos dizer assim. Orar mais vezes, pedir mais a Deus, jejuar mais, né? E frequentar realmente a casa do Senhor mais vezes, poder buscar a Deus, buscar uma palavra, aprender mais coisas sobre Deus, se interessar sobre Deus. Deus quer isso, Deus quer você se interessando sobre Ele, se interessando sobre a presença dEle. Espero ter te ajudado, que Deus abençoe, tenha um ótimo fim de tarde e um início de semana maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.